Ouça agora mais uma pregação com o pastor Adson Belo. Tema: as 7 igrejas da Ásia. Igreja de Laodiceia. Perguntaporquê.com.br. Hoje, por ser o último dia, só um pensamento. Só um pensamento. O único pensamento. John Stott, um dos maiores teólogos inglês, morreu em 2011. Ele diz que a verdade do sermão não é o pregador que domina o sermão, mas é o sermão que domina o pregador. Então, um pregador que é dominado pelo sermão nunca sabe como o sermão vai terminar. Agora, quando ele domina o sermão, ele sabe como vai terminar, artificialmente, mas espiritualmente, só Deus. Nós estivemos aqui 9 terças-feiras consecutivas. 2 delas nós falamos sobre a guisa introdutória do capítulo 1 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 20. Após a guisa introdutória, nós falamos de 6 igrejas. Hoje é a 7ª igreja. Na realidade, para alguns tem sido fadonho, não é isso? E hoje nós vamos colocar uma cereja em cima do bolo, sabe aquela cereja? Mas eu não sei se a cereja vai ser doce hoje, porque de cunho proposital, Deus deixa a última e a pior igreja por último, cara. Nós seremos totalmente confrontados hoje. Na verdade, hoje não, sempre, né? Todo culto. Capítulo de número 3, verso 14 até o verso 22. Três, 14 até o 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém. Grite bem alto: Amém. Amém. Mais alto: Amém. Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá que fores frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, eu vou vomitar você de dentro de mim. Você está me fazendo mal, então eu vou regurgitar, vou expelir, vou jogar você, porque você não está fazendo bem, está fazendo mal. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vistam, e não apareça a vergonha da tua nudez. Unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo, castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim eu venci, e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a sensação de ler textos bíblicos. Precisa gerar essa sensação de conscientização antes de qualquer explicação bíblica. Não é fazer a leitura bíblica de forma desordenada, sem que os ouvintes não saibam nem o que você está lendo. É ter o cuidado de expor a escritura, pelo menos na leitura. Se for um mau pregador, pelo menos leu direito. O grande problema hoje é que nem pregar e nem ler com cuidado nós temos, porque nós estamos preocupados com o final, o que vai acontecer. Dar uma receita de bolo é a coisa mais fácil, o difícil é bater o bolo. Já pegou uma receita no Google, na internet? Parece ser a coisa mais fácil do mundo, né? Vai preparar a receita. Então a verdade do sermão é aquela que faz você se envolver com ele, e ele muda você primeiro. Então antes de você ensinar para alguém, ele precisa mudar você, e esse sermão eu precisei viver, e qualquer sermão que eu prego eu preciso viver primeiro. Então eu queria que você entendesse a seriedade desse dia. Eu sinto Deus nesse lugar, mas eu sinto Deus de uma forma diferente. Eu não sinto um Deus barulhento, eu sinto um Deus que sopra na brisa, um Deus que sussurra na caverna, que dá um grito bem alto a Elias e diz: eu não estou no fogo, no terremoto, eu estou em coisas simples, porque eu sou Deus. Então eu queria que você tocasse pelo menos em 3, e dissesse para ele assim: fica ligado no trono. No ano 60 depois de Cristo, há um terremoto na Ásia Menor. Esse terremoto devasta muitas cidades. Muitas cidades literalmente recebem subsídio, patrocínio de Roma para serem reconstruídas. Mas a cidade de Laodiceia tinha um poder capital tão grande que, conhecido como o Banco da Ásia Menor, porque lá ficava o centro bancário da Ásia Menor, recusou dinheiro para a reforma. Bancou a reconstrução da cidade com o seu próprio dinheiro, desprezando a ajuda. Todas as vezes que eu leio sobre a igreja e a cidade de Laodiceia, eu fico em conflitos. Por que a gente se parece tanto com essa igreja e com essa cidade? Vivemos setores de nossas vidas, literalmente, que foram devastados por terremotos, e recusamos ajuda, porque acreditamos que podemos nos levantar sozinhos. E na verdade até nos levantamos, mas quando nos levantamos, sempre quem glorificamos não é Deus, sempre somos nós mesmos. Eu chamo, dentro do meu livro sobre Casa de Mica, eu chamo isso de um culto antropocêntrico. Você já viu um indivíduo que viveu um terremoto em algum setor da vida, do matrimônio, econômico, ministerial, e ele não pede, não aceita ajuda de ninguém, e aí ele corre para as campanhas de oração, ele corre para os cultos de ensino, ele corre para os propósitos divinos, e de repente as coisas são reconstruídas, e o discurso que ele tem é: eu paguei o preço. Tudo isso aconteceu porque eu paguei o preço. Isso fala de alguém que até reconstruiu,
mas não reconstruiu com a condição divina, reconstruiu com a condição humana. Eu preciso entender que o que o homem cria, como diz um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, o que o homem constrói é como um castelo de areia na beira da praia. Ele demanda horas e dias, mas basta uma pequena onda que destrói, mas ele tem a capacidade de construir do mesmo jeito e no mesmo lugar para ser destruído. A minha pergunta é: quanto tempo vamos viver no Evangelho construindo coisas bonitas que atraem pessoas que transitam na orla da praia, mas de repente a maré sobe, destrói, só para você ter o capricho de falar para todo mundo que você consegue reconstruir? A verdade do Evangelho não é a reconstrução sozinho. A verdade do Evangelho é entender que Mateus 7,24 é aonde você constrói. Qual é a base da construção? Mateus 7,24 diz: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, compara um homem prudente, que edificou a sua casa, não é na areia, não é na praia, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E Deus diz assim: você não estará imune a situações. A diferença onde está a base da construção é na rocha. Sopra o rio, vento, tempestade, mas a casa não cai, porque tem uma base sólida. Quantos castelos de areia eu já construí? Quantos castelos de areia você já construiu? E acabou. Quantos sonhos, quantos projetos, quantos planos que parecia que ia ser executado, mas de repente a maré subiu e destruiu. E você e eu queremos mostrar: eu posso reconstruir, mas vai cair de novo. E daí? Eu reconstruo de novo. A verdade não é reconstruir, é aonde eu construo. E eu termino. Obrigado, Reginaldo. Aonde você está construindo suas perspectivas cristãs? Ou aonde está estabelecido suas perspectivas cristãs? Ninguém entendeu nada. Eu só estou dando introdução porque eu preciso falar algumas coisas aqui com muita verdade nesse texto. Escutei muito tempo atrás uma frase, e dessa frase eu fiz um sermão: Deus é especialista em frustrar seus sonhos. Isso. Porque o evangelho que é pregado para nós é: Deus vai realizar os seus. Isso não é Deus, é fada. Seu conceito está errado sobre quem é Deus. Vem que Deus vai realizar seus sonhos. Não é guru, não é Siddhartha Gautama, não é Seixunoye. É Deus. E viver em Deus é viver os sonhos dele na minha vida. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada. Eu vou falar para você agora. A Bíblia diz que Ezequiel é filho de Buzi, um sacerdote, e Deus permite que Ezequiel seja levado cativo à Babilônia. Segundo Levítico 21, verso 16 a seguir, diz que nenhum sacerdote ou filho de sacerdote poderia ter defeito, mão calejada, senão perdia o direito de sacerdócio. E Deus permite Ezequiel ser levado. Detalhe, ele tinha 25 anos, faltava só 5 anos para começar o ministério sacerdotal, que começava aos 30. E Deus permite ele perder os sonhos. Eu quero saber até que ponto eu posso digerir isso, de Deus permitir que eu perca os meus sonhos, para viver os sonhos dele. Porque enquanto o ministério sacerdotal vai até 50 anos, o ministério profético vai até você viver. Enquanto você viver, o ministério está vivo. Ninguém pegou. Ninguém pegou, ninguém pegou. Quando Deus frustra os sonhos do tal Ezequiel e leva ele cativo, e durante 5 anos consecutivos ele vai à beira do rio Quebar, pegar argila para levar, e Deus frustra os sonhos. Dá para imaginar as crises que ele vivia, porque agora Deus amarrou as mãos dele, e ele não tem condições de reconstruir sozinho.
Porque Deus está frustrando o sonho dele. Porque o sonho de Ezequiel tem hora para começar e tem hora para acabar. Mas o sonho que Deus tem para Ezequiel, se ele viver 90 anos, continua sendo profeta. Se ele viver 200 anos, continua sendo profeta. Porque Deus está dizendo: o teu sonho tem prazo de validade, o meu não. Quantas coisas na minha vida eu projetei de sonhos que foram com data de validade, acabou. Mas eu fiz uma opção na minha vida. Chega, cara, eu vou viver os sonhos de Deus. Eu vou viver no centro da vontade de Deus. E viver no centro da vontade de Deus, nem sempre você vai ter aplausos, às vezes opositores. Um dia Deus se manifesta a Jeremias e diz para ele: abra a tua boca e profetiza. Ele disse: eu está de brincadeira, eu sou uma criancinha, não sei nem falar. Eu colocaria as minhas palavras na sua boca. Porque eu tenho um sonho para você, é o meu sonho para você. O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ah, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra. Deu para entender que agora é o meu sonho, a minha palavra, é o meu desejo para cumprir na tua vida? Primeira coisa que ele perde são o apoio familiar. Os pais e os amigos deixam Jeremias. O que sobrou para Jeremias foi um discípulo chamado Baruque e um pedaço de pano para tirar ele do calabouço. Ninguém entendeu nada. O evangelho não vai proporcionar para nós muitas pessoas ao nosso lado, mas vai proporcionar gente fiel. Pega na mão de pelo menos 3 e diz assim: você é fiel. Ainda que ele não seja, mas diz, hein? E eu termino. Deus vai se consubstanciar em condições culturais, sociológicas, históricas, falando-se sobre a cidade de Laodiceia. Exemplo tal belga. O verso 14, ele diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isso diz o amém. Quem é que sabe o que é amém? Nunca foi. Você acha que é só professor de hebraico que sabe falar sobre... Tá de brincadeira, cara. Outro dia eu falo, tá? Quando você ouve essa sigla IMAF, é uma abreviatura de palavras: Igreja, Missão Apostólica da Fé. Amém é a mesma coisa. Amém não define a palavra, projeta a palavra. El Melech Nemer. El Melech Nemer. Amém. O que é amém? Escreve aí. Deus é rei, fiel para cumprir as suas promessas. Vou falar devagar. Amém não é assim seja. Não toque pelo menos em 3 assim. Você é um brincalhão, cara. El Melech Nemer. Deus Eu parei, vou embora. Deus é rei, fiel para cumprir as suas promessas. Deus é rei, fiel para cumprir as suas promessas. 2 Coríntios 1:20. Aí você vai entender esse texto célebre que você nunca entendeu.
Porque isso aqui é uso da exegese. Sem uso da exegese, você nunca ia entender esse texto. Porque todas as quantas promessas há em Deus, são nele sim. Por eles amém, por ele amém. Para a glória de Deus por nós. Veja. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. Assim seja. Por ele o amém. Então o amém não pode ser sim. Porque ele já disse sim, assim seja. Significa que esse Deus é rei, é fiel para cumprir as suas promessas. Ninguém entendeu nada, eu vou falar devagar. Quando você diz amém, você está dizendo, ele é fiel, ele é rei para cumprir todas as suas promessas. Vale um amém consciente agora, amém? Bate pelo menos em 3 mãos assim, é amém, cabeção. Lê. Meu Deus do céu. É a mesma coisa, o indivíduo não sabe nem o que é glória. Ele vive dando glória no culto, não sabe nem o que é glória. Eu não vou falar não, cara. A pessoa passa 2 milhões de anos na igreja e fica, glória, aleluia, amém, não sabe nem o que é, cara. Raiva que me dá. Mas o senhor sabe que é glória? O senhor sabe que é amém. E o glória? Mas outro assunto, outro dia eu falo sobre isso. Teve gente que já ouviu aqui, já, né? Porque tem gente que diz assim, eu já ouvi. É interessante, você come arroz e feijão todo dia, né? Ninguém entendeu nada. Se tem uma coisa que no culto pentecostal não falta, é o glória, né? Glória. Laua, tchau e glória. Eu me lembro quando era jovem que os pregadores diziam assim, vem pra frente quem quer ser batizado com dom de línguas e não fala outra palavra, só fica glória. Era interessante que no meio dos glória, tinha gente que era batizado com o batismo do Peru, não era nem do dia. Batizou. Batizou o quê, rapaz? O que, rapaz? Isso é língua do Peru. Batizou. Que batizou o que, rapaz? Se der, é o outro. Que sererererere, o que, rapaz? Dá um toque pelo menos em 3. Isso é um brincalhão, rapaz. A Bíblia diz que é línguas repartidas como de fogo, rapaz. Fogo na veia. Hã? Você não pode. Essa não está gravando, não pode. Posso, Laodiceia ou que é o glória? A palavra glória significa honras adquiridas por obras. Honras adquiridas por obras. Então, quando eu dou glória a Deus, eu estou dizendo assim,
Ele é digno de honra, porque fez e vai continuar fazendo uma grande obra. Salmo 29:9 diz assim: a serva dá a luz, e no seu templo cada um diz. Se eu falar uma loucura, vocês acreditam ou não? Que o glória não serve para adorar a Deus, serve para te fortificar. Você acredita? Sabia quando você está fraco espiritualmente? Quando você está fraco, você é meio moribundo, meio no culto, meio 13, meio desviado. Aí o pregador fica, dá glória. Eu não dou não, meu glória não é para ele. Na verdade, você deveria dar glória, porque o glória expulsa a incredulidade. Quando você dá glória, isso, meu Deus do céu. Que vai ter de gente, carinho, depois disso que eu explicar aqui, vai ter gente que vai ficar no metrô, glória, 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 glória. Vai ser do louco, cara. Porque, não vou falar não, cara. Gênesis 12, Deus chama Abraão, ele tem 75 anos. Isaac só nasce quando ele tem quase 100. Passaram aí 25 anos. 25 anos para a promessa se cumprir, que é o Isaac nascer. Nesse inteirinho Ismael nasce. Mas é Isaac que é filho da promessa, que Deus prometeu, ele com Sara. E o que faz esse homem não retroceder? E o que faz esse homem não voltar para a casa de Tera, seu pai? O que faz esse homem não voltar para a Mesopotâmia antiga? É que em dias de crise, de incredulidade, ele tinha na ponta da língua uma única palavra: glória. Porque o glória não servia para reconhecer que Deus fez obra, mas o glória fortalecia a alma dele e expulsava a incredulidade. Aí alguém vai dizer assim, não está escrito isso na Bíblia. Eu vou ler devagarzinho, que é muito incrédulo numa igreja só, rapaz. Tem dia que tem um enxame. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 19 a 20. Agora é assim, depois que eu ler esse negócio aqui, se você não der glória, sabendo que é glória, eu vou embora a pé dando glória. Romanos 4, 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, sua esposa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, mas foi fortificado na fé, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Está escrito. Não é eu que estou forçando, não, está escrito. Está ruim, dá glória. Porta fechada, dá glória. Está enfermo, dá glória. Não importa, dá glória, rapaz. Amém. Então nós já sabemos agora, porque tem gente aqui que congregou com o Jurassic Park. Tá parecendo outro dia, eu fui pregar, outro dia não, faz um tempo atrás, fui pregar, e aí eu coloquei a mão na cabeça de um jovem e disse assim, receba a graça, ele, pô, caiu, puf. Aí acabou o culto, eu estou vendendo material, ele chegou, pastor, eu quero uns materiais e tal. Eu falei, posso fazer uma pergunta para você? O que você sentiu quando eu coloquei a mão na sua cabeça? Eu não sei, pastor, mas sei que foi poder. Essa é a maior explicação que ele deu em toda a vida. Está aparecendo um pregador que foi pregar sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, e ele começa a dizer como é o céu. O céu é assim, o céu é assado. E no meio da pregação, a igreja se empolgou com ele. Ou, sabe aquela coisa? E ele disse assim, no céu nós vamos encontrar uma roda escandescente, escamofobia. E a igreja, cara, aquele chororô. Mas no meio de uma igreja meia louca, sempre tem unção.
E aí o São está lá na porta, o tribulado, o diacho, porque tem gente que é só sangue. Aí o diacho. Pregador todo empolgado, o pessoal tirando foto com ele, na dedicatória, não sei o que, ele está se achando popstar. Aí o diácono disse assim: você pode me explicar o que é uma roda escandescente, escamofobia que vai ter no céu, que o senhor falou? Ele disse: eu disse isso? O senhor disse. Rapaz, quando eu estou pregando eu falo coisa que nem eu acredito. Só para você ver o nível dos pregadores. E eu termino. A cidade de Laodiceia, a igreja, tem características parecidas. A grau ponto que é o centro bancário. E também nessa cidade se extrai um dos pós mais importantes que, dissolvido com água, serve como colírio, chamado do pó frígio. Esse pó frígio só dava em Laodiceia. Era um pó, colocava água, e isso utilizando nas córneas, nos olhos, a um período de tempo, se limpava a visão e o indivíduo poderia enxergar. Historicamente era conhecido como um colírio que podia ter habilitação de transpor, de tirar a catarata inicial, belida dos olhos e etc. Terceira coisa, era um centro de uma lã, um centro têxtil de uma lã negra, que só lá tinha, então se importava muito. Então é uma cidade rica, uma igreja rica. Vamos pensar que a igreja de Laodiceia, até manobrista tinha na igreja. Pensar que a igreja de Laodiceia era só top dos top. Entendeu? Se os paparazzos da cidade de Laodiceia quisessem encontrar alguém top do top, ia na igreja tirar foto. Não entendeu nada. Era uma igreja que tinha muito dinheiro. Se essa igreja quisesse comprar um terreno, ela comprava, num culto só. Nós precisamos de 1 milhão aqui, rapidinho. Nós precisamos, coisa assim, ó, dinheiro para essa igreja não era o problema. E o problema está aí. Quando o dinheiro deixa de ser o problema da igreja é o poder de Deus. Ninguém entendeu nada. Eu escutei uma palestra do Ricardo Gondim essa semana. Há muitos anos eu não escutava. Que ele... aconteceu umas coisas com ele. Mas ele deu uma palestra interessante, aquilo mexeu comigo. Ele diz assim: eu ainda acredito na igreja. Eu compartilhei no grupo diaconal, pedi para que os... assiste esse negócio, cara. Eu ainda acredito na igreja. Porque é uma verdade, se tem 3 classes sociais, segundo Hernandes Dias Lopes, de 2014, se tem 3 classes que menos têm crédito no país, primeiro é político, segundo policial, terceiro pastor. E se pastor está na terceira classe, automaticamente o pastor está vinculado com as ovelhas, com crente. Então dá para imaginar o tipo de crédito que a igreja anda tendo na sociedade. A grau ponto que quando você vai comprar alguma coisa e você diz bem assim: eu sou pastor, não aprova. Não, mas eu não tenho para pagar, mas eu sou crente. Agora que eu não vou vender mesmo. Numa entrevista de emprego, a moça que vai entrevistar o candidato, quando o candidato percebe que vai perder a vaga, diz: mas eu estou orando tanto, eu estou orando. Aí a entrevistadora diz assim: você é crente? Sou. Agora que eu não passo você mesmo. É a crise da igreja. A igreja não passa mais credibilidade. Nós estamos nesse galpão aqui do lado há 3 anos e 9 meses. Vai fazer 4 anos agora. Fez 4 anos? Fazer. Eu nunca trazei um aluguel dessa igreja. Nunca. Isso não é mérito meu, é mérito de Deus. Mas nunca. Eu já vendi, se eu falar para você, eu já vendi para pagar aluguel aqui. Mas nunca. Quando pagou esse galpão do lado, a imobiliária me ligou. Fui lá.
Pastor, é 6.400 o galpão do lado de aluguel. Nós estamos dando prioritariamente condição ao senhor. Eu disse, não tenho dinheiro, mas tenho palavra. O que é que o senhor tem de contraproposta? Eu disse, é daquelas doidas. Eu estendo o fiador que eu já tenho, que eu não vou dar seguro fiança, e vou pagar só 5.500. A única coisa que eu garanto é que nunca vai atrasar aluguel. É do senhor. Quando é que nós vamos resgatar o crédito que a igreja perdeu? Ninguém entendeu nada. Centro bancário, centro do Porfígio, sendo uma lã negra, dinheiro não falta na igreja, mas falta ali poder. E o que é que falta hoje nos nossos cultos? Quando eu digo cultos, é em geral. O que é que falta hoje? Nós tivemos uma crise de poder tão absurda que quando alguém recebe o dom de línguas, o pastor passa pelo menos 30 dias no mês falando, o fulano de tal falou em línguas, vamos fazer um culto de ação de graça. Isso é poder. Isso precisa ser frequente no culto. Na realidade, a gente está se tornando a igreja um meio de negócio, parecendo a atual agora é chamada de Rinodê, mas já tiveram tantas outras. Pastor, mas eu trabalho para ela. O problema é seu, eu não trabalho. Já tiveram tantas outras empresas como a atual, que vendem coisas que fazem as pessoas dizerem assim, cara, eu vou mudar minha vida da noite para o dia. Não muda. E como é a publicidade? Vem cá, Rafael, corre aqui rapidinho. No palco. Vem cá, Rafael. Quanto você entrou aqui nessa empresa? Com quanto você entrou? Com nada. E agora, quanto você tem na sua conta? Nada. Vem. Não sabe interpretar. Você chegou aqui, você tinha quanto? Nada. E agora, depois que você foi, correu atrás, e agora? Tudo, eu tenho tudo. Não é assim? Na escola que você estudou, eu fui expulso. Oh. E os cultos? Não é do mesmo jeito? Vem aqui na frente. Antes da gente entregar um dízimo, vem aqui. Você entregou um dízimo, o que aconteceu? O que estava desamarrado, desamarrou. Meu Deus, vamos ir. Respeito sua área profissional. Só não traz sua área profissional para dentro da eclésia, da igreja. Isso aqui é lugar santo. É lugar onde o nome do Senhor é glorificado. Não toque pelo menos em 3, assim, se eu descolar. O que não faltava nessa igreja de Laodiceia era dinheiro. E a igreja atual tem muito dinheiro, só não tem poder. A igreja atual tem dinheiro para comprar cadeira de roda, mas não tem poder para dizer para um aleijado anda. Essa igreja é morta. Falta de poder. Quando aquilo que é deixou de ser, e aí a gente se inclinou só em ter. Eu preciso ter. Eu preciso ter. E deixamos de ser. Quem você é? Você tem. Mas a minha pergunta, quem você é? Porque no dia que você morrer, o que você tem vai só mostrar quem você é. E eu termino. A dificuldade dessa igreja chamada Laodiceia é porque ela tem tanto que se acha dona da igreja. Eu vou falar.
tanto poder, é poder no terno, é poder no cuspe, é poder em todo lugar. É interessante, os caras fazem um monte de propósito aí de ato profético. Ninguém quer fazer o ato profético de efatar, né? Põe os 2 dedos no nariz, não, no ouvido, põe a língua para fora e cospe. Ninguém quer fazer isso, né? Está na Bíblia também. Está na Bíblia. Tá. E Jesus chegou a um homem que tinha um problema de dicção, colocou os 2 dedos no ouvido dele e disse: põe a língua para fora e... Acho que eu vou ficar hoje no culto, lá na porta, no final. Lodinho ninguém quer passar no olho, né? Com cuspinho, não? É que na realidade a gente herda um pouquinho do culto afrodescendente. Quem já frequentou o culto afrodescendente sabe do que eu estou falando. Vai até onde a gente tem limite. Dali em diante, não, isso aqui já não quero mais. É a mesma coisa os atos proféticos dentro da igreja. E eu não tenho nada contra. O problema é que alguns são excessivos. Eu ainda prefiro ficar com a Bíblia. É uma igreja que tem dinheiro, que acha que comprou a igreja. A grau ponto, Miguel, que expulsou Jesus de dentro da igreja. Eu fico horrorizado quando um pastor diz para mim assim: as minhas ovelhas. Que ovelha você tem? Você tem ovelha agora? Você tem ovelha? Não entendi. Eu digo aos pastores dessa igreja: eu não sou dono de ovelha. Eu sou pastor de ovelha, não dono de ovelha. Eu pastoreio ovelhas, onde o dono dessa ovelha se chama Jesus Cristo. Foi o próprio Cristo que disse a Pedro: apacenta as minhas, não é suas, tá? As minhas ovelhas, Pedro, não é sua, você vai cuidar daquilo que é meu. Então nunca tome com top ganância, porque isso não é seu, é meu. Dr. Russell Shedd, um americano, boliviano, de uma família americana, hoje já tem quase seus 90 anos, dia 25 vou ter o prazer de ouvir ele novamente, um das mentes pensantes teológicas. Ele diz bem assim: quando a igreja começa a criar crise, é a crise que os indivíduos dizem bem assim: os meus discípulos. Você não tem discípulo. Você produz discípulos para Cristo. Você não tem discípulo. O meu discípulo, não, você é discípulo de Cristo. Vou falar de novo: você é discípulo de Cristo. Isso fala de um evangelho possessivo. A gente quer dominar o evangelho. E aí a gente começa a dominar, Afonso, e a gente começa a jogar Jesus para fora da igreja. E aí quando a gente joga Jesus para fora da igreja, a gente tranca a porta. E a gente diz assim: quem manda aqui é meu intelecto, os meus diplomas, o meu dinheiro, minha influência, minha experiência. E Jesus está do lado de fora dizendo: e eu? Isso é conhecido como os donos da igreja. 1 Coríntios capítulo 1. Ninguém fala nada comigo agora. Você vê a dificuldade que nós temos, quando digo no âmbito de instituição, que quando alguém é trocado de um departamento, logo o indivíduo esmurece e se desvia ou muda de igreja. Por quê? Porque ele acredita que aquela liderança ou aquele departamento é dele, e aqui você não tem nada. Aqui você não tem nada, você não manda em nada e não tem nem nada. Você é um vaso. Vaso às vezes fica bom na sala, mas de repente você quer colocar ele na cozinha. Ninguém entendeu nada. Foi você que disse para Deus que era vaso, então você só obedece aonde Ele quer te colocar. Às vezes Ele pode te colocar até dentro do banheiro. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. 2. A igreja de Deus que está veja, Wanda, essa igreja pode estar em qualquer lugar do mundo, em Luanda, em qualquer lugar do mundo, mas ela continua sendo ou tendo um único dono. Quem é o dono? Minha pergunta está aí. Não importa se congrega na Batista, na Assembleia, na Metodista, na Luterana, na Anglicana, na Igreja Assembleia de Deus, Cuspe de Jesus, Puleiro dos Anjos, Urianda Alabaia. Todas essas que eu falei tem. Todas essas. Puleiro dos Anjos, Assembleia de Deus, Urianda Alabaia tem em Guarulhos. Ali perto da base aérea. Como assim tinha que ser? Tá cheio.
O Madeira é candidato a vereador lá, depois dessa aí, Madeira. Vamos lá. Minha pergunta está aqui. Por que existe a cada esquina uma nova igreja? É o evangelho crescendo? Ou gente se intitulando a uma coisa que nunca vai ser? Ninguém falou nada. Vontade, eu não vou falar que você vai chocar. Minha esposa me corrigiu, disse que eu não posso mais chamar babaca em cima do púlpito, porque babaca é uma expressão muito forte. Eu disse para ela, tá bom, não chamam mais de babaca. Babaca. Porque alguns têm a ideologia que é assim, eu orei para abrir isso. Você orou? Orei. Deus falou comigo na palavra. Foi. Num período de oração, eu peguei a Bíblia e abri e caí em 1 Samuel, e o texto estava escrito, era assim, e Davi gerou Abissalão. Deus disse, abra o salão. Absalão. Duro. Obreiros mal qualificados, pastores que não se dedicaram nem ao ministério, não se submeteram aos seus pastores, nunca tiveram o trabalho de ir na escola bíblica, nem tampouco no culto de doutrina, e nem sequer se qualificou em estudar teologia, mas porque tem 4 versículos na cabeça, copia 10 mensagens, entrega 4 revelações, já se acha profeta e pregador. Tchei. Poxa, querido. Se é sério, põe seriedade nisso. Eu disse aos pastores dessa casa de oração, aos que chegaram e ainda que estão por vir, quer exercer ministério, se não fez teologia, vai ter que estudar, para não falar besteira, que é a mínima coisa que você faz. Não, mas Deus me chamou. Ele é adepta, tem uma gente que é adepta, não, meu negócio é joelhologia. Periquito. Dr. Ricardo Bitu do Mackenzie deu aula ontem no nosso seminário. Ele é o diretor de pós do Mackenzie. E ele falou algo importantíssimo. Ele disse assim, o que é uma balança de 2 pratos? É ajuntar a revelação, a palavra de Deus, ou a palavra rema, e a palavra logos, que é escrita. Então precisa estar bem equilibrado. O problema é quando a gente dá mais ênfase ao que Deus fala e menos a palavra. As experiências e menos a palavra. O que eu vivi e a palavra. E aí alguém disse assim, mas não está escrito na palavra. Mas o que vale é o que Deus falou comigo. O que vale é o sonho que eu tive. Mas, não, a palavra... A igreja de Laodiceia se tornou assim, alguém que faz de tudo e se parece com igreja, mas não é igreja. E onde Jesus estava? Onde ele estava? Olha o que Jesus disse, eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha, e abrirá, eu entrarei, e cearei. Então, peraí, é possível que essa igreja fazia celebrações de ceia, mas o cordeiro nunca participava. É possível, Adilson, que nessa igreja tinha congresso, aniversário, replepel, conferência, mas Jesus do lado de fora, já dizendo assim, vocês estão fazendo tudo aí, mas eu estou do lado de fora, deixa eu entrar. E aí o problema é quando as instituições se tornam uma Laodiceia, que deixam de ser igreja e passam a ser casa de show, entretenimento. Pastor, nós precisamos atrair jovens. Precisamos colocar uma pista de skate dentro da igreja. Quer dizer que a gente atrai jovens colocando uma pista de skate dentro da igreja?
Interessante, né? Eu me tornei crente chato sem pista de skate dentro da igreja. E não sou velho, tenho 32 anos. Muito. Quase uma criança. Mais ou menos, né? Por isso que a igreja atual é o que é. Que a nossa igreja atual não valoriza culto de ensino, culto de mentoria, culto de oração, mas culto de entretenimento. Porque nós colocamos a eles a coisa mais importante é entretenimento. Você quer ver uma coisa? Chama a galera jovem e diz para eles bem assim, ó. Semana que vem, sábado às 6 da manhã, nós vamos ter um culto matutino só com os jovens. Louvor, adoração e palavra. Pode ter 50 no grupo. No dia, só vem quantos? Nenhum, só o líder. Agora muda o conceito e diz bem assim, galera, nós vamos sábado para um sítio. Nós precisamos sair daqui às 6 da manhã, 5 horas. Você entende onde eu quero chegar, sim ou não? Olha para mim, nós temos essa noite aqui 200 pessoas no culto. Poderia ter 500, por que não tem mais? Porque nosso conceito como igreja é um conceito de igreja de entretenimento. Se eu anunciasse que a cantora X tal estivesse aqui, quantas pessoas teriam? Se eu dissesse que o pregador performance língua estranha do rei Plepleu do Canaçubra estivesse aqui, quantas pessoas teriam? Se eu dissesse que ia dar um saco de sal milagroso, quantas pessoas teriam? Se eu dissesse que ia dar uma rosa ungida, quantas pessoas teriam? Se eu dissesse que ia ungir alguém com óleo que eu deixei 7 dias no alto da colina, quantas pessoas teriam? E aí eu sou radical. Eu só estou falando a Bíblia, cara. Eu não sou radical. É a Bíblia que é radical. Um dia Jesus, Hélio, entra no templo. Ele pega uma azorrague. A azorrague é um chicote que na ponta ou tem ferro ou tem osso. Estão fazendo da casa de Deus tudo, menos a finalidade original. Chega Jesus, please, por obséquio. Por favor, tira, por favor, filhinho, mozinho do coração, tira. Não pode, né, amor? Aquele dia ele estava igual o John Jones, cara. Aquele dia saiu chutando tudo. Era pé, era cadeira que voa, é mesa que voa, é chicote que come. E ele sai batendo, chutando o Daniel e gritando: essa casa não é outra casa, senão casa de oração. Essa casa não é outra casa, senão casa de oração. Acabou o horário. Ah, está quebrado. Dá um toque pelo menos em 3 e diz assim: será que você não se parece com a igreja de Laodiceia? Veja o nosso conceito de igreja de Laodiceia. Quem aqui gosta de vir aos cultos e sempre escutar uma mensagem nova? Tudo hipócrita, só levantou 5. Vou fazer a pergunta novamente com consciência para você entender o que eu disse. Se você viesse hoje nesse culto e eu pregasse a mensagem, no domingo você voltasse e eu pregasse a mesma, você voltaria na outra terça? Fala sincero. Sim ou não? Quem voltaria, levanta a mão. Tudo hipócrita, baixa. Quem não voltaria, levanta a mão. Quem não sabe, eu não sei de nada, não sei nem se eu vim, nem se eu estou aqui, cara. Não sei nem se eu estou aqui hoje. Você entendeu onde eu quero chegar? Que o conceito que temos como igreja é literalmente entretenimento, porque nós viemos para o culto porque vamos passar por um momento de entretenimento. Vai ter coisa nova. Vai falar, pastor vai soltar uma bomba hoje. Não, ele vai falar alguma coisa que eu não sei na Bíblia. E se ele falar uma coisa que você já sabe? Porque às vezes o pai não repete coisas diferentes, repete as mesmas coisas porque nós continuamos errado a mesma coisa.
Ninguém entendeu nada. Eu não gostei do louvor. Eu não gostei da mensagem. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Não, não, isso não é casa de show. Nem teatro. Casa de oração. Você não tem que gostar de nada. Eu não gosto quando toca forró evangélico. Não gosto quando toca rap evangélico. Eu não gosto quando toca samba evangélico. Mas você não tem que gostar de nada. Ninguém toca para você. Ninguém canta para você. Porque a Bíblia, o salmista diz todos os ritmos. Não é só o seu, é todos. Todos, eu estou falando Bíblia, tá? Todos os ritmos louvem ao Senhor. É todos os ritmos. Pastor, é porque eu era da Unidos de Vila Maria. Então quando vem um grupo de samba na igreja e toca um tantão, um repique, um rebolo, eu já me lembro da Unidos de Vila Maria. O problema é que você lembra, o problema não é do grupo que está tocando, é que você nunca saiu de lá. Deus me deu 7 nomes agora, muito forte. Não vou falar porque senão ainda... Não, mas eu não gosto dos forrozinhos da Cassiane, porque eu me lembro do ralabucho que eu ia, no risca-faca. O problema é que você nunca saiu, você continua lá. Não, eu não aceito escutar que toque o Al Cubo, pregador Lu, porque eu era curtidor do Racionais MC. É que você não deixou de curtir. E evangelho não é curtição, evangelho é adoração, é entrega total. Agora 3, não dá para mim em 5. Diz assim, por que você não dá um glória agora? E eu termino. Agora é sério. 20 ainda, né? John Stott tem um livro chamado Um Discípulo Radical. E eu não me canso de dizer essas frases desse livro de John Stott. Ele diz assim, alguém ou um discípulo que tem um encontro verdadeiro com Cristo e não mudou radicalmente é porque nunca teve um encontro. O problema é que nós temos nome de igreja, mas deixamos de ser. O texto está chamando a igreja de Laodiceia, Andréia, de desgraçada, miserável. Isso aqui não é mensagem para alguém que não é cristão, alguém que não conhece Deus, porque sempre quando usamos esse texto, é sempre numa mensagem evangelística, no meio de gente que não é cristã. Não, Deus está dizendo para alguém que se diz que é, alguém que fala que conhece, diz assim, você, Adson, é um desgraçado, Adson, você é um miserável, você é um pobre, segue nu, você se parece com igreja, você frequenta a igreja, você prega sobre igreja, mas você não vive a essência da igreja. Essa igreja lá de Laodiceia tinha ceia, mas o cordeiro não estava lá. Não foi isso que eu li? Essa igreja tinha congresso, mas Jesus não estava lá. Minha pergunta, quantas atividades tem nas instituições de Jesus já não faz mais parte? Pergunta por quê? Porque quando ele está, ele manda. Então o que a gente faz? Põe ele para fora. Porque quem manda agora é o homem. Eu me lembro que quando eu fui ao campo missionário, eu tinha 18, 19 anos, e eu fui para Palmital, Cândido Mota, que fica divisa com o Paraná, depois retornei. Aí eu fui para Guarapuava, fica a alguns quilômetros de Curitiba. E aí de Guarapuava, tinha dois endereços para que eu pudesse ir. Ou eu ia para Assis, ou eu voltava para Pião, que é uma cidade do Paraná, e Assis, 495 quilômetros de São Paulo aqui. Mas eu precisava, no final de semana, fazer um trabalho. Na minha ótica, eu disse assim, eu preciso ir para Assis, mas eu tinha um pastor missionário, pastor Vitorino. Eu disse,
Pastor Vitorino, eu preciso ir para Assis, lá está precisando e tal. Ele disse assim, não, filho, as coisas não se resolvem assim. Eu falei, como é que resolve? Orando. Como assim? Vamos orar, vamos saber para onde Deus vai te mandar. Joelhamos. Começamos a orar. Os primeiros 30, 40 minutos, cara, deu uns 4 gritos. Pai, Deus Todo-Poderoso, querido Deus, fala agora. Deu 45, a voz foi acabando, deu 1 hora, 1h10, acabou a conversa. Deu 2 horas, eu já não tinha mais nada para falar. Aí eu sentei com a biblinha marrom que eu tenho até hoje no meu escritório, coloquei na minha testa. Ele orava e eu dizia só, sabe o crente carona em oração? Aleluia! Amém, Senhor! Assim seja, Deus! Mas dentro de mim dizendo assim, miséria, responde logo. 3h30, 3h45, no meio da oração, do gemido dele, do choro dele, eu sentado, já sem palavra nenhuma, só na rabeira da oração dele, ele deu um grito assim, eu entendi, Deus! Ele disse, missionário Adson, você vai para Pião. Naquele dia eu aprendi que uma igreja verdadeira não segue padrões humanos, segue a voz divina. Minha pergunta está aqui. Quando uma igreja é conduzida por Deus, quando Deus tem liberdade para falar. Atos capítulo 13, verso 1 e 2 e 3 diz assim, e haviam na igrejas de Antioquia profetas e mestres. Pode ter profeta, pode ter mestre, mas quem continua falando é Deus. Haviam profetas e mestres, a saber, Paulo e Barnabé. Porém o texto diz assim, mas o Espírito Santo disse, separai para mim e envia, porque eu é que mando nessa igreja. O problema é que a gente começa a tratar a igreja como empresa. Igreja não pode ser tratada como empresa. Ela tem os seus cunhos administrativos, que são muitos, tem a sua parte organizacional, tem tudo isso, mas a igreja continua tendo uma voz, e a voz é espiritual. É desgraçada, miserável, pobre, segue no... E o problema de vocês é que vocês nem são frio e nem quente. Olha para mim. E eu termino agora, sério. Geografia bíblica. Hierápolis, Colossos, Laodiceia. Entre Hierápolis e Colossos havia uma cidade chamada Laodiceia. Uma das cidades tinha as águas mais quentes que existia. Em outra cidade havia águas frias. E todas as águas, tanto mais quente quanto mais fria, é fitoterápico. A finalidade é curar o corpo. Quanto mais gelada ela for, quanto mais quente ela for. Mas se ela for morna, não serve para nada. Sabe o que acontecia? Laodiceia canalizou a água, e a água de uma que era gelada se encontrava com a quente em Laodiceia. E essa água ficava e não curava ninguém. Deus não está falando do crente pentecostal tradicional, cabeção. Ele está dizendo, você não cura ninguém. Você não muda ninguém. As pessoas entram dentro da tua igreja e saem e não muda nada. As pessoas entram adulterando e o adultério não é denunciado. As pessoas entram fumando e você não fala nada. Você aceita porque isso é normal. Porque você se tornou um morno. Você não cura ninguém. Você não liberta ninguém. Você não transforma ninguém. É disso que ele está falando. Então é possível uma igreja tradicional não ter língua estranha como você tem, mas ser quente, curar pessoas. Ou ser frio, curar pessoas. E é possível uma igreja do Repelepel, do Canaçuba, ser morna, rodar, pular, falar em línguas, mas não curar ninguém. É disso que ele está falando. Ele diz assim, pela condição que você não é quente nem frio, você está fazendo mal para o corpo. Vou falar devagar. Você está fazendo mal para o corpo, porque a igreja não é você. Você faz parte da igreja. A igreja, que igreja você é, cara?
Se você fizer esse tipo de afirmação que a igreja é você está debaixo da confissão papal do catolicismo romano, que acredita que a igreja está fundamentada em Pedro, e a igreja não está fundamentada em Pedro, a igreja está fundamentada em Cristo, e a igreja é Cristo. Tu és fragmento de pedra, e sobre essa pedra que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. Você não é igreja, você faz parte da igreja. E a minha pergunta, quando eu faço parte desta igreja, eu faço bem para o corpo ou mal para o corpo? Pergunta por quê? Porque no corpo humano tem duas coisas importantes. Fique em pé, Lucas, por favor. Grita bem alto. O que, pastor? Senta, Lucas. No corpo humano existem os anticorpos e as bactérias. Minha pergunta é: quem é você no corpo da igreja? Uma bactéria ou um anticorpo? Porque anticorpo defende o corpo, expulsa os vírus. A bactéria contamina o corpo, apodrece o corpo, desfinha o corpo. Ninguém entendeu nada. É uma consciência. Quem somos no corpo? Bactéria ou anticorpos? Tem gente que acha só porque está no corpo é igreja ou faz parte da igreja, mas na verdade você pode ser só uma bactéria. E bactéria só mata com muito antibiótico. E quando um não funciona, dá mais forte. Se não funcionar, dá mais forte. Então é assim, você começa dando Provérbios, Eclesiastes, Salmos. Se não funcionar, você vai para Jeremias, Isaías. Se não funcionar, aí você corre lá para João capítulo 1. Raça de víbora, se convertei-vos. Pronto, aí é antibiótico que mata na hora. Quem somos? Bactéria ou anticorpos? Você sabe qual é a finalidade da bactéria? A bactéria é assim, a finalidade dela é contaminar células. Tá? É contaminar a célula para apodrecer o corpo, para danificar o corpo, para prejudicar as funções do corpo. Você já viu crente que é bactéria? Aonde ele para, ele fofoca. Onde ele para, ele critica. Onde ele para, ele fala mal dos outros. Ele nunca tem uma palavra de vitória, nunca tem uma palavra de bênção. É só crítica, é só punhalada, é bactéria. Agora você viu o anticorpo? Quando uma bactéria chega perto dele para falar mal de alguém, ele não concorda, ele diz assim: vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar. E um corpo infestado de bactéria, cara. Será que nós podemos olhar para nós essa noite e dizer bem assim: igreja Laodiceia, será que eu não se pareço um pouco com você? Estou fazendo mal para o corpo? Você está entendendo? Ela é igreja, mas não é o corpo. Não pegaram. Ela é igreja, mas não é o corpo. Ela está dentro do corpo, está fazendo mal para o corpo. E quantas igrejas estão fazendo mal para o corpo? E aí a gente diz bem assim: mas não pode falar nada. Não, sou igreja de Tiatira não, queridão. Eu não tolero, eu não posso tolerar. Quando eu tenho a omissão de não denunciar o que está fazendo mal no corpo, o dedo que está inflamado, se eu deixar, vai apodrecer, vai cair, vai ter que amputar. Mas se eu me preocupar, não tolerar, eu vou ao médico, ponho medicamento, tomo injeção, e alguns dias depois está sarado. 1 Coríntios capítulo de número 4, 1 Coríntios 5, Paulo vai dizer bem assim: vocês, igreja de Coríntios, se tornaram tão inchada e tão doente, porque toleraram o pecado tão medíocre e horroroso que há dentro de vós, de um homem que subiu o leito do pai e se deitou com com a esposa do seu pai. Minha pergunta está aqui: quem somos no corpo? Bactéria ou anticorpos? Se parecemos um pouquinho com a igreja de Laodiceia? Está dando para entender o que é madeira, evangelho, igreja e casa de show? Casa de show, quando você acaba o culto,
E aí como é que foi? Foi fera, cara, eu pulei, saltei, foi muito da hora, cara. Culto de verdade. Como é que foi o culto? Foi cacete, cara. Só porrada na cara, cara. Tô com vontade até de desviar depois dessa. Chicote. Ele corrige e ama. Ele corrige e ama. Porque ele nos tem como filho. Você quer conhecer a igreja onde você congrega? Deixe de vir só os cultos de domingo. Venha o culto de terça. Aí você vai olhar para os olhos do pastor da igreja e você vai saber qual é a visão que ele tem da Bíblia e da igreja. Não é se tornar um crente domingueiro.